Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então ao nosso novo episódio do Anamnésia Show. Hoje teremos dois convidados muito especiais. Mas antes, como sempre, então, eu vou começar com aquela notícia um pouco interessante, né? Vejam só. Revoltada, uma dentista arrancou todos os dentes do seu antigo namorado. Vejam só, após ser trocada por outra mulher, depois de terminar o namoro, ele voltou para o consultório por causa de uma dor de dente e acabou se dando mal. Em vez de tratá-lo, a dentista de 34 anos deu uma dose cavalar de anestésico para o amado, de 45 anos, e arrancou todos os seus dentes. Depois da, podemos chamar, cruel vingança, a dentista enfaixou a sua cabeça e disse que houveram complicações e ele deveria procurar um especialista. Segundo o Daily Mail, ela afirmou, vejam só, ela afirmou que tentou ser profissional e manter a amizade com esse. Como? Muito amigo, né? Mas não conseguiu controlar as emoções. Aí a gente vê o relato do ex, que disse que ele sabia que tinha algo estranho, porque quando acordou não sentiu que não tinha nenhum dos dentes mais. E ele foi acreditar quando olhou no espelho. Inacreditável, né? Mas a dentista, no final, acabou atrás das grades, mas conseguiu sua vingança, porque a atual do ex-namorado, ele também porque ele estava banguela. Pois é. Que burro, dá zero pra ele! Bom, depois dessa notícia aí estranha e real, vamos chamar então o nosso primeiro convidado de hoje, o professor, doutor, mestre em dentística, Ubiraci Gaião. A nossa segunda convidada de hoje é parceira do professor Ubiraci há algum tempo, representante de vendas da FGM, e ela que me pediu para ler o nome no crachá, né? Porque é um nome muito difícil, por assim dizer. Vamos lá. Eu vou chamar então Cláudia Clarice Garbim. Satisfação tê-los aqui com a gente hoje. Obrigado novamente. Tá? Bom, eu tinha falado da Cláudia, o nome inteiro dela, né, completo, mas ela é mais conhecida como Claudinha da FGM, né? Leva esse apelido por um tempo já. E começando as nossas perguntas para o professor Ubiraci, contar um pouco de como foi a trajetória dele até ele chegar onde está profissionalmente hoje. Contar minha história é bastante longa, né? Porque, como eu falo, são 30 anos de profissão já e são 4 anos e meio de graduação. Então, você resumir em poucos minutos toda essa trajetória é meio insano, mas eu posso fazer um breve resumo do que eu já fiz da minha vida. Foi bastante coisa, né? Então, sou graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foram 4 anos e meio de um curso integral lá, então foram momentos bastante intensos, interessantes no meio universitário, com muita festa, muita diversão, mas a formatura veio e eu comecei minha vida profissional. E logo no início dela, eu já tomei uma decisão de que eu gostaria de ser professor, né? Então, logo no meu 2º ano de profissão, eu já estava com meus planos já bem alinhados e a minha proposta era fazer uma pós-graduação fora do país, e assim eu fiz. Então, o meu título de mestre, ele foi obtido na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e lá eu passei 2 anos e meio, né? Foram 2 anos também de muito estudo, muita seriedade. Foram difíceis, porque eram outros momentos, né? Foi na década de 90, eu fiquei lá de 95 a 97, foram 2 anos e meio, na verdade, quase final de 97.
E foi muito tempo, muito intenso, diferente do que é hoje. Eu não tinha essa mídia que vocês têm, não tinha telefone à minha disposição, mas mesmo assim foi interessante o período que a gente passou lá. Eu desenvolvi um projeto de estudo em cima de géis clareadores, que no momento estava bastante ativo, muita pesquisa sendo feita, e aí passei esse período fazendo esse tipo de estudo lá. Pegando o título de mestre, voltei para o Brasil, entrei já numa universidade, fui na Universidade Positivo, e daí fui fazer mais uma especialização em endodontia, 2 anos dentro da Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz mais uma especialização em prótese dentária, no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Então eram viagens mensais, onde eu ficava lá em torno de 4 dias, para ter essa especialização. Formado lá, depois eu tive a ideia ainda de fazer meu doutorado, né? Nesse momento já casado, com filho, com nenê dentro de casa, dando aula na Universidade Positivo, dando aula na Universidade Federal do Paraná. Eu acho que a Claudinha está desqualificando a tua história ali, porque ela está... Não, isso ela fez sempre na vida, né? Isso daí não me abala, essa desqualificação não chega a me abalar, não. Quando vem dela... A endo ele não usa para nada hoje. Não sabe nem mais para que serve lima, né? Eita! Mas todo mundo evolui na vida, né, Claudinha? Prótese é dentista. Todo mundo evolui. Eu sou uma pessoa evoluída hoje. E a partir daí, foram mais 2 anos de viagens semanais até Araraquara, que é da Universidade da Unesp, da onde eu fiz meu doutorado, e com toda essa complexidade no momento da vida que eu estava, com muita coisa acontecendo. Finalizando isso, daí fiquei só com consultório e a universidade. Durante 10 anos eu fiquei na graduação da Universidade Positivo. Também um período muito interessante, a convivência com vocês, alunos, assim, uma coisa impagável, né? E depois disso, eu acabei desistindo um pouco da graduação por causa de motivos particulares e fiquei só com a pós-graduação. E de pós-graduação, daí já nem sei quantos anos são. E hoje já passei por vários institutos, hoje estou trabalhando no IUA Boutique, aqui em Curitiba, estou na Orbs, aqui em Curitiba. Eu tenho meu instituto particular chamado Capacitar e tenho outros cursos fora de Curitiba, como em União da Vitória, tenho coisas acontecendo em Belém do Pará. Então, são vários lugares daí, cursos de curta duração, que eu acabo fazendo. Então, são 30 anos bastante ativos, com muita coisa feita já. Espero que muito mais coisa para acontecer aí pela frente. Legal, legal conhecer um pouco da tua história. E, assim, já para não deixar a Claudinha muito na dela ali, vamos então fazer uma pergunta para a Claudinha. Então, vamos lá. Você que trabalha com materiais odontológicos e tudo mais, como é que foi esse início para você? Foi difícil? Porque exige um certo conhecimento técnico, né? A minha história, eu comecei com 13 anos, trabalhando no ramo de odontologia. Eu sou natural de Chapecó, por influência de um tio meu, falecido já, era dentista e tinha dental. E ele me via ociosa no período da tarde, e eu estudava de manhã. E aí ele, para minha mãe, falou assim: Mari, o que você acha da Cláudia trabalhar meio período lá na dental? Assim, ela ganha o dinheirinho também dela. E daí não fica na rua, né? Tá, turminhas aí, sabe como é que é, né? E aí, com 13 anos, eu entrei no ramo da odontologia com carteira assinada. Tinha direito a férias, 13º. E ele só me disse assim: você está entrando numa loja para vender tudo diferente. Aqui não é branco, azul e preto cor, tamanho não é PMG. E você vai ver que aqui, quando pedir tamanho, vai dizer 66, cor 66, tamanho... Não vai ser o que está acostumado. Aí, beleza. Peguei, entrei, saía do colégio meio-dia, ia para casa, almoçava, 1h30, eu já tinha que estar na dental, com tudo prontinho. Era o tempo das vacas gordas, vamos se dizer assim, na odontologia. Que o dentista, ele fazia 2 a 3 viagens por ano para fora do Brasil. E trocava o consultório a cada 2, de 2 ou a 3 meses, ele comprava tudo novo. Pagava em
dinheiro, mais dinheiro e cheque. Não tinha predatário, igual é hoje. Igual é hoje, Sim, claro. igual é Igual hoje. é hoje. Era caixa com 50 tubetes de anestésico. Hoje dá para vender fracionado, né, que a gente vê. E ali eu fui pegando amor às coisas e fui gostando. E meu tio só dizia, isso aqui é cimento, isso aqui é resina. Se usava muito pouco na época, a resina foto. Que o Bira me corrija, né, que ele é desse tempo. Eu sou da química ativada. Então, ele Pasta é a do pasta. tempo da Adaptic, Adaptabond, que a gente se vendia muito em dental. Exato, eles não vão saber o que é isso. Mas tudo bem, se Isso é eles forem muito passado. pesquisar, eles Isso vão é muito saber que passado. isso aí é a história da odontologia. Se vendia muito disso aí, anestésico era o famoso Novocol, só tinha o Novocol. Quando vinha de fora, eu era o famoso Scandicaine, que hoje está na mão de outras empresas. Esse cimento se vendia muito um chamado Astralite, Boston Astralite. Eu nem conhecia. O Bira está se fazendo de novinho, mas não é tão novinho assim. Então, é esse tempo, assim que eu entrei, assim que eu fui pegando amor à odontologia. Então, eu tinha 13 anos e todo mundo chegava no balcão e achava que eu não sabia nada, né? E eu sempre fui muito curiosa, então eu lia muito bula. Mas você passava da altura do balcão? Passava da altura do balcão. 13 anos. Sim, ficava na pontinha do pé, mas 13 passava. anos. Era Sim, Claudinha Inha, Não, né? tinha que ter escada atrás Era desse balcão, não Claudinha. pode ser. E aí eu lia muito bula e montava minhas pastinhas. Então, na época, eu lembro que ele falou assim, você ajeita o balcão da maneira que fica mais fácil para você trabalhar. E, na época, eu olhei, falei assim, então eu vou mexer tudo que começava com a Alvogil, a Violitem, a Violex, e fui fazendo. Tudo começava com B. Claro que não tinha nada muito alto também. Não, tudo era alto. Daí nessa eu tinha que subir com uma escadinha, porque tá. essa não era alta. Só que para facilitar a minha vida, o que se vendia no dia a dia, eu deixava mais embaixo, que era Claro, agulha, perto da anestésico. Já era uma pessoa inteligente no começo. Pensava. né? Luva não se usava muito naquela época, nem máscara. Então, eu fui facilitando a minha vida. Então, assim que eu entrei na odontologia. E aí que eu fui pegando amor e o gosto por ela. E aí, em 95, esse meu tio faleceu de câncer, clinicando, e não desgrudei mais do ramo. Aí, como o pessoal me conhecia, fez o convite para morar em Curitiba para trabalhar com a divulgação, porque em Santa Catarina, na época, Chapecó não era o boom que ele é hoje, depois da Chapecoense, né? E ninguém conhecia, você falava Chapecó. Fim do mundo. Imaginava que era o fim do mundo, mas não era o fim do mundo, né? Mas o povo imaginava. Era só o fim de... Não, né? eu acho que o fim era um pouquinho mais para frente, já estava tá. na metade. Ali, Chegava né? quase É. no fim. E aí eu vim para Curitiba. E aí comecei a trabalhar com a divulgação. Aí é outra história, porque daí eu cheguei aqui sem conhecer professores pessoalmente. Mas na dental, eu pegava a lista para fazer as cotações, as listas de período acadêmico. Então, a gente vê muitos nomes famosos e que, depois, lá em 2000, quando eu vim para Curitiba, eu tive a graça, assim, o privilégio, digamos assim, de conhecer todos eles pessoalmente e poder ter trabalhado com cada um deles. Cada um com a sua maneira, a sua particularidade, e aí vai crescendo mais, agregando mais o conhecimento da gente. Legal. E hoje, cursar odontologia para você é por conta disso? É uma vontade? Então, ou eu na realidade, é Mas assim... temos bastante essa informação, né? Porque a Claudinha, depois de quantos anos de carreira? essa informação Então, deixa eu falar, posso falar? É para fazer a Depois- entrevista para mim, só não para pode você. só quero falar A que agora pergunta é você para mim. é acadêmica. É à noite, no horário de Todo mundo durante entra o na sala dia. dela achando que é professora, não, é acadêmica. Cheio de graça. Não é É. Ave Maria, mas é cheio de graça. Odontologia, então, sempre tive vontade, mas eu sempre aquela coisa. Teve alguns fatores que não permitiam, né? E esse ano, oficialmente, eu entrei para cursar odonto no período noturno, mas não com o intuito de cadeira, de sentar, de clinicar, mas com o intuito de eu aproveitar o meu conhecimento de indústria, com o que eu escuto no dia a dia dos profissionais, que às vezes falam que falta tal coisa, ou poderia ser melhorado aqui. Essa é a minha intenção. Então, essa é uma parceria muito forte junto com a FGM, né, a qual eu sou muito grata, e poder trabalhar internamente. Então, o que eu
busco e o que eu quero é trabalhar na parte da consultoria. Aprimorar o conhecimento, Isso. no caso. Ficar lá trabalhando internamente, porque a gente vê no dia a dia, a gente escuta, vê, mas é difícil é diferente quando você está do outro lado, né? E que você consegue absorver isso e levar. Legal, é isso aí. E essa parceria aqui, é quanto tempo? Eu e o Bira? Isso. Quantos anos são? É que ele acha que ele é novinho. Não, eu me considero novo, nem que seja de cabeça, mas... De cabeça pode ser, de idade já estamos capenga, porque a gente não consegue mais nem caminhar. 22 anos. 22 exatamente. anos. Que eu conheço. Foi logo que eu voltei, então, dos Estados Unidos, a gente já se conheceu. Começamos a parceria de cursos, eu trabalhei em outras empresas, né? Em que empresa você estava naquela época? Na KG sim. É, É a empresa mais, acho que, odiada de aluno, que é o que o professor, quando dá aquela lista, e ele olha, tudo isso de broca, professor. Mas eu vou comprar, mas não vou usar. Vou comprar, não vou usar. Então, eu fiquei 5 anos montando os famosos kits de acadêmico. Muitos existem até hoje em algumas faculdades, então a gente montou. Então, eu fiquei 5 anos na KG, onde eu conheci o professor Ubiraci. E aí, depois, eu fui para outra empresa. E aí a gente já sempre foi tendo essa parceria de montar kit, de curso. Não porque ele seja só bacana, mas ele é um bom profissional, ele trabalha direitinho também. Às vezes é importante, né? Porque precisa também, porque você não vai se queimar, né? Não pode. É verdade, né? É uma parceria muito longa, porque a Claudinha sempre foi uma pessoa muito ativa no mercado, né? Então, a gente pega ela, e ela, independente de onde ela trabalhou, ela sempre teve uma atividade muito grande em cima de nós, professores, que somos formadores de opinião, em cima do aluno, né? Então, o aluno, ela estava sempre em contato, fazendo o seu merchandising, mostrando o seu produto, sempre atua em empresas reconhecidas, então ela nunca teve essa dificuldade. E essa interação que a gente tinha era porque, cara, semanalmente eu estava na universidade e semanalmente a Claudinha passava lá, seja onde eu tivesse. Se eu tivesse em dois institutos, estava lá na Federal e estava na Positivo. Estava segunda-feira na Federal, estava a Claudinha lá. Quinta-feira eu estava na Positivo, estava a Claudinha lá. Então, essa convivência diária acabou que a gente desenvolveu uma amizade que se perdura aí por 22 anos, segundo ela, né? E que virou não só uma questão profissional, né? Começou assim, né? Porque ela sempre precisava de favores nossos, seja para pagar um produto, seja para dar um curso, seja para dar uma orientação técnica para ela naquele momento sobre alguma coisa. Assim foi o começo. Mas logo no início desse relacionamento, isso já se transformou em uma amizade. Hoje a gente tem um convívio fora da odontologia, né, como amigos mesmo. E assim foi está sendo a nossa história, não foi? Está sendo a nossa história. Assim como tem amizade com o Bira, a gente tem com outros professores também. Isso, né, que a gente também, como ele deixa bem claro, você precisa dessa equipe de professores, porque, como eu falei, muitas vezes a tua dúvida, até para você explanar algum produto teu, você não consegue sozinha sem essa equipe de professores para te ajudar, esse suporte. Aí, claro, tem aqueles que são mais receptíveis com você, levam na esportiva, brincam. Tem aqueles que já são mais um pouco sisudo, mas é a maneira deles. Então, ali você já sente que não tem aquela abertura, que ele não vai ter uma abertura muito com você, a não ser o teu limite profissional, mas que fique claro, nunca sem faltar o respeito de ambas as partes, né? Porque eu sempre falo que a gente só conquista coisas na vida e tudo isso foi sempre sem pisar ou na questão íntegra, porque é o seu nome que está em jogo. Não, porque amanhã, se eu fosse para outra empresa, eu não ia levar mais o FGM, mas era a Cláudia que está chegando. E essa postura da Cláudia é que ela tinha que levar com ela, que é essa questão do relacionamento. Conhecimento de produto a gente aprende com um, com o outro, mas relacionamento, ele é teu, ele é pessoal. Ele é meu, ele é do Bira, ele é do Eduardo, ele é de cada um que está aqui. Você conquista e você cativa essa pessoa. Seja para um amigo que você vai levar para o resto da vida ou pelo período que você estiver trabalhando com essa pessoa. Muito bom. Isso aí é uma parceria realmente de verdade mesmo. De verdade. Longa e de verdade. A gente se xinga às vezes.
Ah, mas Ah, acontece. você já viu no curso? Já. Eu mando ele Esse meditar. às vezes é bem frequente, Às eu vezes- diria. Esse às às vezes é bem vezes frequente, mas... Acontece mais do que imagina. Mas essa é a porcaria da intimidade, né? Intimidade, A como intimidade é uma droga. É verdade. Como diz a esposa do professor Ubiraci, ela diz, Cláudia, você das representantes é a única que tem uma liberdade cubira que, olha, sem comentários. Será que chega a gerar uns ciúmes assim ou não? Não, acho que não. Não. Ela sabe, porque eu já falei para ela que se eu fosse casado com ele, eu jogava ele pela janela. Já tinha matado. Vai desdenhando, Cláudia, desdenha. Eu falei para a Murami que ela tem muita paciência. Bom, não vamos entrar mais nesse assunto, eu acho, né? Agora a gente tem um quadro. Um quadro... essa aí não pode derrubar, hein? Ah, não, né? Essa é única. Só tem aqui. Tá? Bom, agora a gente tem o nosso quadro, então, chamado Pérolas do Odonto. Que a gente... Então, o primeiro lá, imagem que você pode ouvir. Você está ouvindo? Eu consigo ouvir. Claudinha, está ouvindo? Não? Agora, no momento, não. Não? Mas no consultório a gente escuta. É só o Bira que é louco, então, que está ouvindo coisa. Cara, eu ouço isso daí 8 horas por dia, 5 dias por semana, filho. Deixa eu ligar o microfone. Ele está perguntando se você pode ouvir nesse momento. Eu ouço, quando eu vejo aquela imagem ali, eu ouço o barulho dela. Então ele é louco mesmo, porque eu aqui não estou ouvindo nada. Vamos para o próximo. Olha lá. Mentex? Isso é de chorar. Não tem nem o que comentar, né? Vamos para o próximo. Esqueci de moldar o antagonista. Acorda no meio da noite. Já vivenciei Já isso vivenciou, já? algumas vezes. Já vivenciei algumas vezes que eu nem acordei no meio da noite. O telefonema do laboratório chegando, doutor, e antagonista, o que a gente vai fazer? Puta vida. Pior ainda. E o que vocês fizeram agora? Pior Minha ainda. pergunta, o que vocês Chama fizeram? paciente novamente. E quanto que você errou? Claro. Você tem coragem de falar, você fala mesmo. Aí eu Eu errei. não sou Então, perfeito, eu erro, sempre. A faceta e a gengiva, como é que tá? Dá um zoom aí. Acontece Nós muito tínhamos isso? que fazer isso mais nos nossos consultórios. Acontece bastante, não numa frequência do que eu vejo na mídia, então eu acharia que deveria aparecer mais, pelo menos no meu consultório, mas eu tenho visto bastante. Não é pouco que eu vejo assim, não é uma questão semanal, mas volta e meia pacientes aparecem com situações bastante críticas, né, dessa iatrogenia que a galera está fazendo aí. Bom, voltando para as nossas perguntas, então, teve algum caso engraçado que você tenha se deparado durante a sua carreira? Casos engraçados em que eu me recordo não são muitos, né? Talvez a Cláudia tenha alguns que a Tem gente um, tenha sim, da Cuca. convivido, né, juntos, mas eu não tenho muitos casos engraçados que eu me recorde assim, mas tem algumas situações que são um pouco hilárias. Por exemplo, uma situação que eu vivi dentro da universidade, onde os alunos estavam indo pela primeira vez fazer um atendimento clínico, né? Primeiro contato deles com pacientes. E todo mundo muito nervoso, com expectativa grande, nós professores orientando toda a equipe e passamos orientações de como receber, como executar a anamnese, tudo que ele tinha que executar naquele momento. E depois de toda a explanação dos professores, a gente liberou para eles irem buscar o paciente. Daí chega uma das alunas, chega para mim, o nome dela era Júlia, ela chegou. Professor, mas como é que eu faço para chamar o paciente? Daí eu disse, como assim, como você faz? Como Cheguei assim, lá. Júlia? Você fez uma pergunta assim. Tudo tem limite! É meio estranho, né? Disse, como você chamar? Você vai chegar lá, não tem o nome na ficha? Ô, Tem lá, tem o nome lá, João. Você chega lá, chama João, vai ter um pessoal na recepção lá, provavelmente, se existir só um João, ele vai levantar a mão e vai vir até você. Isso aí. Se tiver mais de um, daí se diz o sobrenome, ele vai vir.
Então, eu tive que rir, né? Porque, cara, como assim? Como é que eu faço para chamar uma pessoa? Não faz parte da odontologia. Clinicamente, eu tenho um paciente que ele tem síndrome de Down, um paciente, o Marcelinho. Ele tem síndrome de Down. Eu não atendo esse público, mas ele em especial atendo, e é uma pessoa bastante especial para toda a nossa equipe do consultório. Todo mundo gosta dele lá. O Urami, que não é dentista dele, a Claudinha, quando passa por lá, minhas secretárias, ele já está há algum tempo comigo, ele é um excepcional que tem 55 anos. E ele é muito querido, sabe? E curioso. E daí eu estava trabalhando, estava fazendo a prova de uma cerâmica na boca dele, e ele deitado na cadeira aqui, e eu fui até meu equipe, porque eu tinha que trocar alguma coisa ali, e ele veio junto comigo, veio junto do meu cotovelo. E eu fui, peguei o negócio assim e voltei, mas na hora que eu voltei, enfiei a mão meu cotovelo na testa dele. Ele olhou com aquela cara assim, não sabendo o que estava acontecendo, tipo, o que eu fiz de errado? E eu pedi mil desculpas, Marcelo. Ele disse, você fez isso por mal? Assim, eu disse, não foi por mal, mas você também não devia ter levantado, né? O que você estava fazendo atrás de mim? Então, acaba virando toda uma brincadeira, porque não machucou, não aconteceu nada. Então, tem alguns momentos que aparecem, mas não são muitos. No dia a dia, não são muitos que eu possa te relatar. Não sei se a Claudinha tem alguma coisa que a gente tenha convivido. E tenha sido engraçado. Na odontologia. Não, mas é na odontologia. Essa é a pergunta dele. Deixa eu falar. Nós estávamos em viagem para a União da Vitória para atender um curso lá. Isso esse ano? Não, ano passado. Ano passado. E aí eu fui dirigindo. Na maioria das vezes, sou eu que vou dirigindo e o Bira vai do ladinho e vai conversando. Sou um corajoso, né? Está vivo até hoje, não reclama. E aí, a gente fez uma parada num posto aqui de Curitiba, porque foi à noite, porque o Bira sempre meio que caga com os horários de viagem, porque é para sair meio-dia ou 1h. Você vai me matar, Claudinha, mas eu tenho um paciente, vou sair daqui às 15 horas. Eu falo, então vai de ônibus, eu vou sozinha. Não, me espera, porque não sei o quê. Tá bom. E aí eu não gosto de dirigir à noite, mas... E aí, se eu dar o carro para ele dirigir, o meu carro é manual, não é automático, né? Então, ele não vai dirigir. Faço ou eu igual. vou ter que ficar esguelando, Ou eu vou ter que ficar vai esguelar a marcha, eu vou dizer, troca a marcha, o carro está pedindo. Isso são os primeiros 5 minutos só. Imagina se o carro chega até a União da Vitória, é 1000, né? Carregado. E aí, a gente parou no posto e tomamos um café, porque tinha que ficar com os olhos acordados para chegar na União da Vitória. E nós dois tínhamos visto, assim, na panificadora do posto, onde tinham sido feitos 2 bolos muito bons na hora. E ele não é nada formigão, e eu também, e a gente comprou. Eu peguei metade de cada bolo e falei, Bira, vamos levar para a gente comer, qualquer coisa no caminho e tal, vai chegar, não vai. Beleza. O máximo que ele tinha que fazer era segurar o bolo. Só isso. E chegar em União da Vitória com o bolo. Chegamos em União da Vitória, perguntei para ele, Bira, cadê os bolos? Não sei. Tá aí, ó. Até hoje, eu não sei onde é que ele largou os 2 pedaços. Você viu quando a panificadora... Eu não sei onde é que ele largou. Era só para ele segurar. Chegar até a União da Vitória, só segurando os bolos. Chegamos lá, eu falei, Bira, cadê os bolos? Tiramos toda a mala, eu falei, Bira, cadê os bolos? Cara, assim, na maior cara de pau dele, parado, olhou e falou assim, não sei. Essa é a história vivida com ele a trabalho. Isso é a trabalho. E eu, sozinha, nas minhas andanças, na época, eu tinha que ir para Blumenau montar kit de ponta e broca diamantada. Não vou falar horário e tal, mais ou menos só para encurtar, porque a história é longa. E eu tinha comprado a passagem para o carro das 7h30, ônibus na época, né? Eu não ia de carro. E eu estava toda atrasada aquele dia, e cheguei na rodoviária, era 7h55, falei, Curitiba, Blumenau, e o cara fez assim com a mão. E eu entrei no ônibus. E fui. De repente, olhei, tinha uma senhora sentada. Lembra agora? Tinha uma senhora sentada. Posso ficar de pé? Porque tem... Vai. Aí tinha uma senhora sentada, eu olhei assim, poltrona 15, e a senhorinha, a minha também.
E aí ela foi, eu falei assim, ela vai para onde? Ela, vou para Florianópolis. E eu falei, eu vou para Blumenau. E a velhinha pegou o ônibus errado, mas tudo bem. Fiquei. Sentei ali e fui. A velhinha que pegou o ônibus. Eu, na minha cabeça, era a velhinha com o ônibus errado. Numa altura lá, quando vai para Blumenau, o carro tinha que ter virado à direita. E ele tocou reto para Florianópolis. E eu cheguei, virei para ela e falei assim, o motorista errou o caminho, só um pouquinho que eu vou descer. E eu desci. Fui lá, senhor, o senhor errou o caminho. Para o motorista aqui, né? Ele estava ali e eu aqui. O senhor errou o caminho. Ele abaixou aquele raibanzão, me olhou assim, disse assim, como assim? Eu falei, esse carro é o carro das 7h30, com destino a Blumenau. Chegou a tremer até hoje. Ele, não, esse carro é o carro das 8 horas, com destino a Florianópolis. Não, 7h30 para Blumenau. Não, 8 horas. E ficamos lá naquele bate-boca. Daí, o itinerário está atrás, ele mandou eu pegar a pranchetinha e olhar. O que está escrito na prancheta no itinerário? Curitiba, Florianópolis, 8 horas da manhã. Veja as passagens destacadas. Curitiba, Florianópolis, 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 Florianópolis. Todo mundo Florianópolis. A velhinha. Até a velhinha aí. Lá pela altura, Curitiba, Blumenau. Era o meu. Eu abaixei a cabeça e falei, moça, e agora o que a gente faz? De duas, uma. Ou você vai até Florianópolis, né? E pega o carro que vai estar voltando, ou dá sorte de nós encontrar o carro de linha que está saindo de lá. Falei, bom, já pensei cá comigo mesmo, né? Está cagado, né? Fazer o quê? Aí, naquilo, veio o carro, ele avisou e falou, tá vindo o carro que está indo para Blumenau. E aí, para se vingar, ele quis ser também, né? Não tira a razão dele. Bota a mão atrás da janela e fica fazendo assim, E eu vou dar um forte. E veio outro ônibus e ele deu a luz do pisca, e o outro ônibus parou lá e eu caí. Ele me ajudou a atravessar, e carregada com material. Aí cheguei, entrei no outro ônibus bem quietinha, no primeiro banco que tinha, sentei assim, bem quietinho. Chegou o cobrador, né? Já imaginou alguma coisa? E aí, minha senhora, o que aconteceu? Falei, é que peguei o ônibus errado, tá? A senhora pegou o ônibus errado, é que eu tenho que destacar aqui na passagem. Aí, só escutei aquela gargalhada, sentei, fiquei quietinha. Resumo, o professor que estava me esperando até hoje para alterar os kits, na época eu era da KG, eu nunca alterei, né? Porque eu só dizia que eu estava chegando, e nunca cheguei. Fiquei sentada na rodoviária de Blumenau, peguei o primeiro para me garantir e vim para Curitiba, e voltei na outra semana. Então, essa é uma das algumas gafes que eu fiz no meu ramo de odontologia. A velhinha deve estar rindo até hoje. Ou ela nem sabe, porque eu não falei que ela pegou ônibus errado, né? Mas é isso que dá, né? Quando a gente... Mas essa fui eu que aprontei. Sensacional, sensacional. Pior do que a Cuca. Essa foi pior que a Cuca. E você estava sozinha. Ai. Sozinha. Ai, gente. Bom, mas então, acho que agora uma coisa muito engraçada, apesar de que a gente encontra umas coisas absurdas aí mesmo, mas qual que é a sua opinião sobre alguns profissionais que fazem alguns procedimentos, por exemplo, eu só faço só faceta, que é mais, entre aspas, rentável, e outra coisa que o paciente realmente precisa, ele não faz. Na verdade, hoje a gente está vivendo uma realidade muito diferente do que eu vivi a minha carreira quase inteira, né? Então, hoje, muitas coisas mudaram, muitos objetivos mudaram, profissionais estão diferentes, professores estão diferentes, pacientes estão diferentes. Então, hoje, a gente vai criticar o profissional que faz isso, mas a gente tem o paciente que pede isso. Então, os conceitos que eu tenho de vida e de profissão são que nós, dentistas, vendemos saúde, independente de como ela vai chegar até esse meu paciente. Então, quando nós dentistas, começamos a visualizar somente a questão financeira, eu acho isso bastante perigoso, né? Porque essa vida profissional, eu acredito que ela vai se extinguir muito rapidamente, né? Porque você não é um profissional completo.
e o nosso paciente exige que nós sejamos. E essa dificuldade que a gente vê em a gente fazer esse equilíbrio financeiro e o que se vender nos nossos consultórios tem levado uma gama muito grande de dentistas que vendem esta filosofia. Mas eu nunca imagino que nós deveríamos abrir mão da nossa função dentro da sociedade, que é vender saúde, gerar saúde, né? E eu tenho visto muito nessa mídia que a gente tem diariamente na nossa mão, e tenho visto dentro de universidades, e, como eu falei anteriormente, dentro do meu consultório aparece esse tipo de paciente que já passou por esse profissional. E, infelizmente, comprou um produto, e esse produto veio sem garantia, veio com defeito, e que gerou uma série de problemas para esse paciente, que agora eu vou ter que corrigir. E essa vai ser a vida de muitos profissionais a partir de agora, aonde vão ter que restabelecer a saúde em cima desses projetos que foram executados, que eu vejo nem sempre, mas de uma frequência muito grande, de baixa qualidade. Então, esse profissional que diz assim, não, eu só faço faceta, só vivo de faceta, porque eu só quero ganhar dinheiro nessa minha profissão, talvez ele consiga satisfazer um lado, né, que ele teve como objetivo de vida, que é gerar dinheiro, né? Esse todos nós queremos. Desde que a gente escolheu a profissão, a gente quer que isso aconteça. Mas, sem dúvida, que dentro da saúde isso se complica um pouquinho, porque você abrir mão de gerar saúde, gerar função, e só se ater a gerar estética, em cima disso, ter um lucro, então é um pouco comprometedor. Então, eu pensaria 2 vezes em levar a minha vida pautada nisso, né? Eu nunca levei a minha, mas hoje eu vejo que existe uma veia da profissão que está pautada nessa lógica, né, de ser rentável. Eu não tenho nada contra, eu acho que todos trabalham e trabalham para isso. Mas eu acho que nós conseguimos um equilíbrio entre lucratividade, seriedade, comprometimento e saúde. Isso seria o ideal de qualquer profissional. Não é da odontologia, né? No dia que eu precisar do meu médico, que eu precisar tratar qualquer tipo de doença cardíaca, por exemplo, eu vou querer um cara que realmente tenha isso como proposta de vida. Nós não temos pacientes para um determinado período da nossa vida. Nós temos pacientes para o resto da nossa vida. Então, eu tenho pacientes que frequentam o meu consultório há 22, 25, 26 anos que eles estão lá. E ainda esses geram pacientes para mim, né? Então, eu já atendi pai, já atendi filho, hoje minha esposa já está atendendo os filhos dos filhos, já estão fazendo ortodontia no meu consultório. Então, isso sim é você pautar a sua vida e ter uma história dentro da sua profissão. Quando ela se torna somente financeira, eu acho ela um pouco preocupante. Não critico, porque tem que ser o objetivo de todos nós, né? Poucos conseguem viver de uma odontologia não lucrativa, mas dentro de uma visão mais social, sem tanta lucratividade. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar. Eu acho que o bom senso e o equilíbrio seria a grande receita para todos nós. É isso aí. Agora a gente passa para o nosso quadro chamado Plantão Anamnese. Foi? Dentista enlouquece após 60 minutos tendo que fazer ajuste oclusal. Melhor um provisório na mão que 2 voando, sugerem especialistas. Dentista tenta fazer a técnica do sanduíche e acaba preso na padaria. Acidente de trânsito é ocasionado por grande reflexo de luz emitido de um homem com facetas B1 ou escalabrite. Deu certo? Acabou? É isso aí. Esse foi o plantão anamnese, então. Na estica. Na estica, é isso aí. Tem que ser, senão não dá certo.
Hoje nós não tivemos nenhum contratempo aqui, então estamos... Então aqui a gente está hoje, assim, bem... Tranquilo. Aí, ó, isso aqui... Bom, o que é mais difícil vender hoje na odontologia, Claudinha? Eu acho que hoje de tudo um pouco, porque hoje a odontologia virou um mix, né, bem grande o mercado odontológico. Então você hoje não tem mais só as dentais da região, você tem como aquilo que nós tínhamos comentado com o Bira. Lá em 96, quando o Bira foi fazer a pós dele, que não tinha celular, você imagina. Nessa época, lá em 90 do meu tempo, quando eu comecei, a gente atendia pedido por telefone, não tinha WhatsApp. Então, você imagina um telefone de uma dental, tocava o dia todo. Cotação era por fax. Tinha que esperar o sinal para dar aquele fax, porque senão você perdia o sinal do fax. Nem todos. Enfim, se vocês olharem, fax era um aparelho como um telefone que você ligava e você pedia para outra pessoa do outro lado assim, por favor, o sinal. E você ficava desesperado com uma folha aqui, ó, já passando. E a hora que você ouvisse aquele sinal, pi, você empurrava aquelas folhas e ia indo, porque se você perdesse o sinal, tinha que pedir novamente. E eram poucas dentais. E hoje não. Hoje vocês têm justamente a internet, que veio para facilitar. Então, vocês têm hoje compras online, onde você compra tudo, e de qualquer lugar do mundo você faz sua compra. Então, eu digo que hoje é difícil você ver, difícil se vender um pouquinho de cada coisa. A gente vê que empresas brasileiras, falar pela FGM, né, são 11 anos, é uma empresa genuinamente brasileira, nascida em Joinville, por duas pessoas com grande determinação, seu Fred e a dona Bianca, que são as duas pessoas que começaram tudo. Então, você imagina, lá em 96, 95, introduzir clareador comercializado e fabricado no Brasil. Como foi difícil para eles, a história deles, né? Ele é engenheiro químico, a dona Bianca é formada em geografia, se eu não me engano, e a gente vê que tudo que é brasileiro, o pessoal tem um pré-conceito, né? E isso ainda você tenta quebrar essas barreiras no dia a dia, visitando os consultórios, oferecendo e mostrando que a gente tem a mesma qualidade, ou às vezes muito melhor, superior, do que muitas empresas americanas ou empresas da Europa, e que você tem produtos de excelência com qualidade que está aqui, por um preço acessível. E que faz um bom trabalho com suporte, porque a FGM não sou só eu falando, é uma equipe num todo, é consultoria, é o pessoal que trabalha lá dentro no telefone quando tem reclamação, é o pessoal da logística para chegar, que esse material chegue até a dental, é o pessoal do comércio, da venda, é a nossa gerência. Então, eu falo que é difícil quando a empresa é nacional. Para essa empresa nacional, para ela chegar e se nivelar, ela tem um longo caminho a percorrer, daí isso engloba tudo. Mas a FGM, a gente tem batalhado a cada ano, né? Então, hoje a gente pode dizer que a FGM está se posicionando já, ou ela já está num posicionamento, está aí o Bira aqui. Teve na Alemanha, no Congresso agora, e pode falar, eu acho que hoje a FGM, a gente está já ali, se não entre mais 5 empresas no ramo odontológico com produtos de qualidade. Legal. Bom saber essa visão de quem está dentro, porque a gente só enxerga, né, o produto, não sabe o que tem que passar para chegar a esse produto. E foi bom você falar do valor aquisitivo para esses produtos, porque muitos que são importados mesmo, ok, são bons, têm qualidade, mas a FGM, por exemplo, eu sei porque eu uso produtos, né? Uhum. E posso falar que a qualidade realmente não deixa a desejar nada, e se não supera, né? E por um preço muito mais acessível do que esses que estão aí fora, estão sendo importados e tudo mais, taxados em cima. Então, isso é muito bom, conhecer essa logística toda. A FGM, como eu falei, é uma equipe de um todo, né?
Começa desde o seu Fred, Dona Bianca, e aí vem desde o pessoal que está lá dentro trabalhando na parte das fábricas. Então, a FGM, a gente não é uma pessoa. A gente sempre fala que a FGM é uma grande família. Então, todos nós somos uma grande família. A gente sempre busca esse crescimento no todo para toda a equipe, né? Então, isso que é um diferencial da empresa nacional e familiar. Para encerrar as nossas perguntas, então, de uma forma breve, o que você acha que é o principal desafio da odontologia hoje? O principal desafio da odontologia na atualidade. Cara, eu acho que a gente já, nessa odontologia que nós vivemos hoje, a gente já teve muitos desafios e a gente já alcançou vários deles, né? Então, quando você imagina a odontologia social, o papel que ela teve dentro da política brasileira, de como foram conduzidos vários planejamentos, a gente viu essa evolução. O que a gente teve de tecnologia hoje, a tecnologia embutida em vários dos tratamentos que a gente faz, né? Eu, quando trabalhei, fiz coroas metalocerâmicas, que eram com metal fundido lá no passado, e hoje toda ela tecnológica, com CAD/CAM, impresso. Então, a gente hoje tem evoluído muito. E, obviamente, que toda essa evolução que teve, parte dela já está socializada e tem uma parte dela que está ainda muito elitizada, né? E isso faz parte do processo de qualquer produto que você coloque no mercado à venda. O nosso objetivo é popularizar isso, né? Fazer com que esse trabalho que hoje está elitizado, que eu consigo trabalhar uma porcentagem X da nossa população ou do meu consultório, a gente consiga levar para toda a população. E isso seria o nosso ideal. Então, eu vejo que a gente teve muita evolução, que essa evolução tecnológica está à nossa disposição, mas ainda nós temos que popularizar isso. A gente já fez isso durante toda a nossa vida, né? Eu tive colegas meus que cobraram um clareamento no Brasil quando ele chegou, com produtos importados, $1.000 o arco, né? E hoje a gente vê o procedimento estético mais usado na nossa profissão, hoje muito mais acessível. E eu acho que isso tem que ser sempre levado a todas essas novidades que nossa profissão tem, o que está disponível para nós, ela ser popularizada. Então, isso eu acho que é o maior desafio, mas ele é um desafio constante, porque nós vamos estar em constante evolução, e essa evolução ela vem sempre muito elitizada, e depois a gente tem que popularizar isso. Então, eu acho que se tem desafio, é fazer com que isso seja uma brevidade, que não se demore tanto para que a gente consiga dar acesso a toda a população. Legal. Bom, antes da gente entrar no nosso quadro de perguntas rápidas, já puxando um gancho, então, dessa atualização, enfim, eu tenho aqui um produto de alta tecnologia, tá? E eu fiquei sabendo que você está precisando de uma espátula de resina. Então, essa aqui não é de resina, mas eu acho que dá para você emoldurar, usar ela, assim, às vezes, quem sabe, né? É azul, né? Fiquei sabendo que você gosta de azul também, então, assim, né? Toda a força, ajudar aí no trabalho, olha só. Eu não sei se ela vai chegar nesse estágio de estar emoldurada, né? Mas utilizada ela pode ser. Tem uma proposta de vida. Isso aí. Bom, vamos lá então para o nosso quadro de perguntas rápidas chamado Alta Rotação. Isolamento relativo ou isolamento absoluto? Absoluto, sempre que possível. Faceta anatomizada ou Mentex? Anatomizada, obviamente. Mentex nunca. Essa eu quero ver. FGM ou Care? Agora, aqui tem um bom produto. Quiser, aqui tem um bom produto. Saiu bem. Não, aqui tem um bom produto. Saiu bem. Não postar nas redes sociais ou se gabar de facetas mal feitas?
o que é pior se gabar de facetas mal feitas. Postar na rede social é o futuro. Ou o presente, né? Não o futuro. Claudinha, dar brindes como representante de marca ou receber brindes como acadêmica? Dar brindes. Dar brindes? Aham. Jura? Sim, porque você cativa Entendi. o futuro formador de Futuro opinião, cliente. o futuro cliente. Então, é mais Legal. fácil nesse... Faz sentido. Né? Vender o ano todo ou passar uma semana de prova? Vender o ano todo. Uma semana de prova é tenso, É isso né? aí. Nem vou falar nada como foi a semana já, ali a primeira semana. Foi feio. Bom, queria agradecer a vocês a presença, aqui com a gente hoje. Foi uma satisfação tê-los aqui com a gente nesse programa e espero que não seja a última vez e boa utilização aí da espátula. O Eduardo vai poder verificar, porque ele está começando a trabalhar contigo lá no consultório. Eu vou ficar de olho. E vai ficar, de olho. verifica se ele está usando Vai ser direitinho. usada no cimento de número de vidro. Pode ficar tranquilo. Se ele está esterilizando. Ela tem fazendo função. isso. Cadê? É isso aí. Então, muito obrigado, tá? E sejam bem-vindos e a qualquer momento que vocês quiserem voltar, a gente vai estar sempre aí disponível. Quem tem a agradecer somos nós. Eu fico imensamente satisfeito em estar aqui, gastando esse tempo com vocês, né? É uma conversa, creio que, descontraída, produtiva, conhecer um pouquinho das pessoas que estão do outro lado do ensino, né? Saber como as coisas funcionam lá. Então, eu sempre vou estar à disposição de vocês, seja para qualquer tipo de evento, seja nesse talk show, como vocês me falaram que ele é, né? Ou para qualquer momento, aqui na instituição de vocês, já vi várias vezes, né, participando das semanas acadêmicas de vocês. Então, cara, sempre disponível, gostei muito do bate-papo, muito legal, me diverti nessa tarde. Que bom. E que em breve a gente tenha um outro momento juntos. Que bom. Ok? É isso? Por mim? Então Faça tá bom. as minhas palavras. Fechou. Bom, é isso aí então. Eu vou encerrar então com uma frase, que é uma frase que, bom, enfim, a gente sempre encerra com uma. E a de hoje é a seguinte. Vai ter um fundinho, né, negócio. Roubar ideias de uma pessoa é plágio. Roubar de várias é pesquisa. Tá bom. Esse foi a Anamnésia Show de hoje. Espero que tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Até o próximo.